Fala pessoal, aqui quem fala é o Joel do EAD novamente. E hoje a gente vai lançar a série intitulada Que Disciplina é Essa? O intuito nosso aqui do EAD Vídeos com essa série é esclarecer vocês sobre o conteúdo das disciplinas, para que vocês não fiquem tão perdidos com o que está por vir. Então, como a gente vai começar a fazer essa série a partir dos ingressantes agora de 2022, a gente vai começar a falar da disciplina que talvez seja a mais difícil, digamos assim, do primeiro bimestre, né? Mas antes disso, eu vou dar só um recadinho. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar para vocês, teoricamente, como que vai funcionar a disciplina, né? Quais são os tópicos abordados, qual que é a estrutura dessa disciplina. Na segunda parte, aí eu vou chamar o professor João Otávio, que é mestre em ciências da computação e é o nosso professor aqui do EAD Vídeos, que vai mostrar na prática alguns exemplos de exercícios. Então, assim, ele vai comentar sobre os tipos de exercícios, né? Alguns exercícios que a Univesp apresentou em anos anteriores dessa mesma disciplina. E ele vai apresentar também, fazer um videozinho, no qual a gente vai conversar sobre os dois principais programas utilizados nessa disciplina para o aprendizado de programação, tá bom? Então, nessa primeira parte, eu vou falar dessa estrutura e na segunda parte, o professor João entra aqui conosco para a gente poder conversar um pouco sobre a parte prática. Então, não deixe de assistir a segunda parte desse vídeo, assista até o final, que eu não vou separar em dois vídeos, tá? Vou deixar num vídeo só, mas a segunda parte é muito importante porque você vai saber mais ou menos como que é cobrado na Univesp, como é que são as atividades relacionadas a pensamento computacional, tá bom? E também tem mais outras novidades que eu vou deixar para o final e aí eu falo para vocês, tá certo? Então vamos lá. Então essa daqui é a nossa série Que Disciplina é Essa? E a gente vai começar, então, essa série pela disciplina de pensamento computacional. Como eu comentei, é a disciplina mais, digamos, complicadinha aí do primeiro bimestre, tá? Então vamos falar sobre ela aqui. Bom, como é que é a estrutura da disciplina de pensamento computacional na Univesp? Eu separei aqui, basicamente, uma estrutura composta por três elementos básicos, tá? E esses elementos que compõem essa disciplina são teoria e educação, né? Ou seja, qual é a importância do ato de lecionar e aprender a disciplina de pensamento computacional, a parte da teoria relacionada à computação, né? Então, assim, ela vai falar sobre o que é lógica de programação, falar sobre fluxograma, algoritmos, sistemas computacionais e etc. E tem a parte da prática de fato programar, né? Programar em dois programas bem específicos que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, em linhas gerais, a disciplina de pensamento computacional ela está pautada nesse conjunto, né? Teoria relacionada à educação, aspectos da educação, né? Ou seja, do pensamento computacional como uma disciplina, né? Do ensino básico, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio. A parte da teoria relacionada à computação, então quais são os elementos aí que compõem a teoria, né, em relação ao pensamento computacional, e a prática, tá? Agora eu vou falar nos próximos slides aqui mais um pouco sobre cada uma desses elementos aqui que compõem essa estrutura, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que tem nessa disciplina relacionada à teoria e educação? Então, a disciplina ela começa mais ou menos falando sobre a motivação. Por que, que é lecionada e por que, que é tão importante a disciplina de pensamento computacional. Então, ele vai falar sobre as 10 habilidades do profissional do futuro. E justamente essas 10 habilidades do profissional do futuro, elas começam a serem trabalhadas e podem começar a ser trabalhadas, na verdade, a partir
dessa disciplina de pensamento computacional, né? Então eles fazem eles dão essa motivação. Por que que é tão importante aprender e por que que é tão importante incluir a disciplina de pensamento computacional desde as séries iniciais, né? Desde lá do jardim de infância, por que não? Até níveis mais altos aí do aprendizado, né? Vai fazer a definição do que é pensamento computacional, e aí eles fazem essa definição a partir de um paradoxo, né? Então, assim, o que é pensamento computacional e o que não é o pensamento computacional. As habilidades que você precisa desenvolver para ter essa disciplina de pensamento computacional, quais são os pilares, né, do pensamento computacional, mais uma vez, por que ensinar pensamento computacional? E aí eles falam de como que o pensamento computacional, como essa disciplina está estruturada dentro do Plano Nacional de Educação e também na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, como está previsto isso, como é que isso deve ser aplicado nas escolas. Então, esse último ponto aqui é especialmente importante para o pessoal do eixo de licenciatura, né? O pessoal que faz pedagogia, porque ele mostra que está previsto, né, na Base Nacional Comum Curricular e no Plano Nacional de Educação essa disciplina que hoje é tão importante aí para a gente, considerando que a nossa vida hoje ela está toda permeada, né, inserida no mundo digital, quase tudo é mediado por computador, e esses computadores, né, como máquinas, eles só têm razão de ser porque tem uma lógica por trás disso, porque tem um funcionamento, uma estrutura, porque existem algoritmos que fazem com que eles respondam. Então, por isso que é muito importante essa disciplina na formação do indivíduo, né, atualmente, tá? Então, esse é o primeiro elemento aí dessa estrutura. Então, a teoria de pensamento computacional relacionada à motivação, às habilidades e à questão educacional. Aí, no segundo elemento, a gente tem a teoria e computação. Aí, nessa parte aqui, ela já fica mais realmente voltada para o pensamento computacional. Então, o que vai ser explicado? Vai ser explicado o que é um fluxograma, né? Então, para quem ainda não conhece fluxograma, né, que é aquele desenho, aquele gráfico que tem a função aí de demonstrar como se dá um processo. Então, assim, a partir de determinadas entradas e um processamento vai ser produzida uma saída, só que entre essa entrada e essa saída existem diversas coisas que vão acontecer, diversas decisões a serem tomadas, diversas relações entre essas decisões para que a saída final seja o que a gente espera. Então, uma das formas de fazer isso é através do fluxograma, através desse gráfico, que é quando você está montando algum processo, é muito importante que você visualize como vai se dar esse processo, né? Como cada elemento vai agir entre si e no final vai produzir uma determinada saída. Então vai mostrar, né, o fluxograma, as principais etapas de um fluxograma, mais ou menos, né? Isso aqui que a gente tem na tela é um fluxograma. Vai falar sobre algoritmo, então vai mostrar o que é algoritmo, né? Pseudo-algoritmo também, o algoritmo em si, né? Vai falar sobre o que é esse algoritmo, dar alguns exemplos. Vai falar sobre a lógica de programação, que é a base aí do pensamento computacional. Afinal de contas, o computador ele é um dispositivo lógico, ele só funciona a partir da lógica. Então, vai falar sobre lógica de programação. Não é uma disciplina de lógica de programação, por exemplo, que você vê em análise e desenvolvimento de sistema, ou que vocês vão ver mais para frente em engenharia de computação ou ciência da computação, tá? Vai falar um nível bem básico sobre o que é lógica de programação e a importância dela, inclusive para a construção do nosso pensamento também. E a representação dos algoritmos, tá? Então, é isso que a gente tem nesse conjunto, nesse elemento, que a gente chama de teoria e computação, tá? E aí, por último, não menos importante, vem a parte prática. E aí, a parte prática é como vai ser dada, né? A Univesp utiliza dois programas, o Scratch e o MIT App
Inventor, tá? Ambas ferramentas, elas ficam disponíveis online. E elas têm a característica de ser, você aprende e também pode, a partir do momento que você aprende, você pode ensinar programação a partir de blocos, tá? Então, na segunda parte, o professor João vai mostrar para a gente exatamente como é que é. Mas, basicamente, o que, que a Univesp tenta demonstrar? Que esse não é um curso de programação. Então, por isso que você não usa Java, não usa Python ou não usa qualquer outro tipo de linguagem de programação. Você usa esse tipo de programação que é em blocos, né? Então, cada bloquinho tem uma função e aí, a partir desses bloquinhos, você consegue produzir até programinhas interessantes, né? Coisas legais. Então, por quê? Porque justamente o intuito da disciplina não é formar um programador, e sim um pensamento, um raciocínio que seja lógico, um raciocínio que seja da maneira como o computador, né? Então, assim, aquele pensamento que seja estruturado, que tenha níveis, né? Que seja sequenciado, como é que é o computador, né? Então, a Univesp ela utiliza esses dois recursos, essas duas ferramentas, tá? Bom, agora para a segunda parte, eu só dando um fechamento aqui, né? É importante fazer um fechamento. Então, vocês vão ver a teoria e educação, tudo relacionado à teoria e educação do pensamento computacional. A segunda parte, que é a teoria em relação à computação, então a importância de algoritmo, como é que funciona. E essa terceira parte, que é a parte prática de programação, tá? Não vai ser uma divisão exatamente igual eu falei, porque eles vão mesclar isso dentro das semanas, mas numa análise geral é isso que vocês vão ter, tá? Bom, agora que eu falei de como que é essa disciplina de pensamento computacional, vem a segunda parte, que é extremamente importante, que a gente vai chamar agora o professor João Otávio, que vai mostrar para a gente como são, né? A gente vai brincar um pouquinho aqui, vai ver aí juntamente com vocês como é que funcionam essas duas ferramentas, o Scratch e o MIT App Inventor. E também uma coisa muito importante, a gente selecionou aqui alguns modelos de questões, de perguntas que foram oferecidas em anos anteriores, para que vocês vejam mais ou menos como que é cobrado. E outra coisa muito importante, que depois eu vou falar lá com mais calma no final do vídeo, é que todo esse conteúdo a gente vai disponibilizar lá no site eadvideos.com.br também. Então eu me refiro a todas as questões, os exercícios resolvidos em vídeo que já foram produzidos, então são algumas dezenas de vídeos só de pensamento computacional, com exercícios resolvidos, com questões. Tem um resumo muito interessante também que a gente já produziu, um resumo geral, né, da disciplina. Tudo isso vai estar disponível lá no site eadvideos.com.br. Mas vamos então aqui agora ao que interessa com o professor João, para a gente ver na prática como que é essa disciplina. Vem comigo! Fala pessoal, então, conforme prometido, está aqui conosco o nosso professor João Otávio, mestre em Ciências da Computação pela Unesp e o nosso professor aí do EAD Vídeos. E ele vai falar aqui com a gente, né? A gente vai ter um bate-papo para mostrar para a gente essas duas ferramentas, então, o Scratch e o App Inventor, né, do MIT. E depois a gente vai já fazer a parte dos exercícios, mostrar para que vocês tenham uma ideia de como é que são feitos os exercícios. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado aí pela companhia. E aí, pessoal, e aí, Joel, mais uma vez aqui, né, tendo a oportunidade de ajudar o pessoal, explicar um pouquinho aqui da parte de computação. Hoje a gente está com pensamento computacional, né, e aí, como o Joel disse, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né, no Scratch, no App Inventor, que são duas ferramentas bem interessantes para quem está aprendendo a programar, aqui que a Univesp traz, né, na disciplina de pensamento computacional, que eu particularmente acho elas bastante interessantes, né, para a gente começar a ter aquele desenvolvimento da lógica, né, antes de começar a pisar o pé numa linguagem de programação de verdade. Então, a gente começa aqui com Scratch, né, Joel? A gente vai dar uma olhadinha Vamos nele, né? ver. Vamos ver. Então, eu vou compartilhar aqui para o pessoal ver. Já estou com ele aqui aberto na tela.
E Maravilha. aqui é a interface, né, do... Vocês estão vendo aí, né? Sim, sim, tá dando para ver. Aqui é a interface principal do Scratch, dá até para abrir aqui a página inicial dele, se alguém quiser olhar. Deixa eu só duplicar aqui. E só Ele é lembrando, né, pensado, né? professor, essa ferramenta ela é online, né? Totalmente online, o Scratch, né? Isso, destacar aqui que tanto o App Inventor, né, e o Scratch eles são online. O Scratch ele é ainda bem mais simples, né? Tem uma página aqui bem interessante, bem simplesinha. Então, a gente abrindo aqui a página inicial do Scratch, depois o link acho que vai ficar aí na descrição para vocês. A gente só clica aqui, né, descompromissadamente, vamos dizer assim, criar. Aí ele já vai abrir aquela página que eu tava ali. E aí a gente vê aqui as partes, né, que compõem o sistema aqui deles. E a ideia aqui é a programação em blocos, que é uma programação um pouco mais simples do que a programação de fato em linhas de código, né, de uma linguagem de programação formal. Então a ideia aqui é que você vai arrastando os bloquinhos, vai arrastando os pedacinhos das coisas, das estruturas de controle, para você conseguir fazer alguma ação. E aí ele trabalha com essa ideia do ator, que é o gatinho aqui, né, do Scratch. E aí basicamente o que acontece é que o gatinho ele vai obedecer os seus comandos. Aí você vai dando os comandos e basicamente as estruturas principais que a gente tem numa linguagem de programação vão estar presentes aqui. E aí a gente consegue fazer coisas com esse gatinho, né? Fazendo ele saltar, pular, desenhar coisas, né? Como o exemplo que a gente tem aqui. O outro, depois quando isso aqui na verdade é o começo, né, da disciplina. Então assim que a gente vai progredindo pela disciplina, aí a proposta muda um pouco e aí do Scratch, né, que tem essa programação básica, bem para exercitar a lógica de programação, aí a gente avança para o App Inventor. É um pouquinho mais sofisticado, só que também com ele a gente consegue produzir aplicativos mobile, né, tanto para Android quanto para iPhone, né. Então E é do funcionais, MIT. né? Funcionais, né? Isso. Aqui os aplicativos eles são funcionais, né? Não é só a critério de exercício, vamos dizer Uhum. assim. E aí ele vai ter uma interface um pouco mais sofisticada, né? Aqui é a parte inicial dele. E aí se você vem aqui em Create Apps, você vai ser direcionado para uma página semelhante a essa. E aí aqui a gente tem uma ferramenta que ela é bem parecida com uma ferramenta de prototipação. Quando a gente vai desenhar, né, aplicativos para celular, tem coisas desse tipo que a gente desenha a parte inicial do Uhum. aplicativo, né, e depois a gente se preocupa com o resto. E é Sim. mais ou menos essa proposta que a gente tem aqui no App Inventor. Então, se vocês olharem aqui, vou até aumentar um pouco a resolução, a gente tem vários componentes aqui à esquerda. Na verdade, é uma construção um pouco parecida com o Scratch, né? A diferença é que aqui a tela principal do celular fica no meio. Mas a ideia é que você pode arrastar esses vários componentes aqui para ir criando pedaços do seu aplicativo. É aquela ideia de arrastar e soltar do Scratch, simplificada aqui, que Uhum. você consegue também ir compondo aplicativos, como o Joel destacou aqui. A gente tem aplicativos que, nesse caso, eles vão ser funcionais. Então, depois que o seu aplicativo estiver pronto, você realmente consegue executar ele no seu celular, né? Seja ele Android ou seja ele iPhone. Então aí aquelas coisas que a gente usa no celular, né? Botões, textos para digitar alguma caixa de entrada, escolher opções, são esses componentes que a gente vê aqui à esquerda e a gente vai basicamente arrastando eles e aí a gente consegue ir compondo a lógica e aí dá para realmente fazer aplicativos bem bacanas aqui com as possibilidades, né, da proposta aqui do App Inventor. Uma ferramenta aí bastante interessante, né, para quem está começando aí na programação. E aí o legal, né, é que a gente vê depois o produto, né, Uhum. sendo de fato executado, né, no nosso celular. E é um aplicativo aí bastante interessante. E a gente pode dizer, professor, basicamente por ela serem blocos, que o objetivo, quando a gente considera ela como uma ferramenta para a educação, é, ela é utilizada para trabalhar a lógica de programação, né? Porque eu acho que para Isso, isso ela desempenha um papel bem interessante, né? Para as pessoas entender como é que funciona a lógica do computador, não é isso? com certeza.
Quando você é apresentado diretamente para uma linguagem de programação formal, como C ou Java, aquilo às vezes pode dar um impacto muito forte, né, dependendo do aluno. Então, você vai ser apresentado por uma forma de pensar que é uma coisa, por definição, já é um pouco diferente de tudo que você viu na escola, né, até o ensino médio. Então, essa proposta de trazer a programação em blocos, ela é bastante interessante porque ela tira um pouco da carga de conteúdo que você tem que aprender e foca mais na lógica. Uhum. E é fato que depois que você tem a lógica de programação bem desenvolvida, aí você consegue transitar, né, dar o próximo passo de uma maneira muito mais fácil, que é ir de fato para uma linguagem de programação. Porque se você vai direto para a linguagem de programação formal, você tem que lidar com o aprendizado da lógica e o aprendizado das construções específicas da linguagem de programação. E aqui no Scratch, como a gente tem só os blocos e já está tudo escrito aqui, se você está batendo o olho nessa tela que eu estou apresentando, já dá para ter uma ideia, né, do que está sendo pedido para o gatinho fazer aqui nesse programa. Isso aqui tem mais ou menos a estrutura de um fluxograma, né? Então, Uhum. mistura aquela ideia do conceito de fluxograma, aquele apelo bem visual para simplificar, né, o entendimento da coisa, e basicamente você só arrasta aqui as coisas, então diminui ao máximo, né, a possibilidade de erro. Então facilita bastante aqui usar Scratch para quem está aprendendo a programar. E não É. se engane, às vezes a gente olha assim, parece que é uma coisinha de criança, mas em muitos aspectos ele não deixa a desejar em termos de que você consegue construir de fato de programas. Não é É. porque ele está com esses bloquinhos coloridos aqui que ele não vai Uhum. conseguir, a gente não consegue desenvolver aí programas, vamos dizer assim, de um nível de dificuldade interessante. É. Inclusive, aqui, esse exemplo que você trouxe, para ilustrar, ele está bem simples, mas na própria Univesp, em algumas semanas, o exercício que é cobrado é muito mais complexo, porque aí já envolve outros operadores lógicos, maior que, se não, então. E aí, como você falou, dá para a estrutura ficar bem mais complexa. Porque se a gente for pensar, você pega lá um bloquinho e arrasta e coloca, né? Lá. Se você for pensar, isso nada mais esse bloquinho é um pedaço de uma linha de programação. Só que já está feita. Exatamente. Então, o que você está fazendo, o que o aluno está fazendo quando ele está mexendo com esses bloquinhos, é basicamente ficar pegando esses pedacinhos do programa, algumas linhas, né, ou uma linha de programação, e ficar ali brincando com a ordem delas, né? Então, eu acredito que principalmente, não só para aprender, mas também para quem faz licenciatura, para ensinar crianças a programar, eu acho uma ferramenta assim muito interessante até para desenvolver a motivação, a vontade, Raciocínio o lógico. interesse, né, do aluno, né, por essa área. Sim, com certeza. De E fato, aí você pode ir combinando esses bloquinhos, dá para fazer construções aninhadas, fazer uhum, composição, né, da lógica, funções, dá para mexer com eventos. Eventos mesmo essa partezinha amarela aqui é uma parte já bem avançada que até mesmo para quem programa, né? Então ele tem vários uhum, recursos aí que são bem sofisticados. certo, maravilha. Bom, então esse daí basicamente são os dois que a gente utiliza, né, que a Univesp utiliza para fazer pensamento computacional. Como eu comentei um pouquinho anterior no vídeo, alguns diagramas também, né? E o raciocínio lógico aí basicamente. Vamos mostrar agora para o pessoal, professor, como que é cobrado isso lá na Univesp, né? Que aqui a gente mostrou a ferramenta em si, as duas ferramentas que são utilizadas para fazer a programação, a parte prática. Agora a gente vai mostrar para vocês como é que isso é cobrado aí nas atividades semanais, tá? Então vamos mostrar para eles, professor, como é que são esses exercícios, que inclusive não só esses exercícios que a gente vai mostrar aqui, mas muitos outros a gente já vai colocar lá no curso, né? No curso dos três eixos, a gente já vai colocar lá para que vocês possam ir estudando alguns resumos que a gente tem, vários outros vídeos dessa disciplina que já foram produzidos, tá? A gente vai deixar lá para vocês já começarem a estudar, começarem a se familiarizar. Você pode até pegar já o Scratch e o App Inventor e começar a mexer, começar a fuçar para já começar a aprender. E quando chegar na semana certa, a pessoa já deu um meio passo aí, né, professor? Com certeza.
Quanto mais a gente vai se preparando aqui, mais a gente vai, né, tendo familiaridade com esse conceito, que, como eu disse, não é nada de absurdamente difícil, não. A gente não tem que se preocupar no sentido, ai meu Deus, não vou conseguir. Só que com o auxílio correto da gente aqui, com o tempo, né, um pouco de dedicação, essa lógica de programação, essa lógica computacional, ela vai amadurecendo, né, na cabeça do aluno. Perfeito. Então, como o Joel disse, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, do que já foi de fato cobrado pela Univesp em relação aí aos exercícios. E aí o primeiro deles é o exercício que, pensando só na parte de algoritmo, né, ele diz que uma pessoa senta-se a uma mesa com 4 dados e todos com o lado 1, né, com a face 1 voltado para cima, e executa o algoritmo abaixo. E aí a pergunta da questão é como estarão os dados após a execução do algoritmo. Então, antes de mais nada, vou até desenhar aqui para a gente ter um panorama do que está Essa sendo essa é ilustrado bem aqui. típica, né, professor, para mostrar que a disciplina ela se importa muito com a questão lógica, né, da Isso, programação, porque isso não é programar, né, mas isso é pensar de forma lógica, estruturada, de forma sequencial, né, e é isso que a disciplina quer mostrar para a gente. E pode aguardar que eu não tenho dúvida que vocês vão ter exercícios parecidos com esse, tanto nas atividades quanto na prova, porque é uma parte bastante que foca bastante essa disciplina de pensamento computacional. exatamente, Joel. A questão aqui, ela não é uma questão que está trazendo, é um algoritmo de fato, só que das representações de algoritmo que a gente tem, as principais são o pseudocódigo, o fluxograma, que é bem parecido ali com mais ou menos com a proposta do Scratch, e a gente pode descrever algoritmos também em termos de uma descrição textual, que ela é bem mais flexível e bem mais, mais próxima, né, na nossa linguagem natural. Aí a gente falou nesse termo algoritmo, mas quando você faz o curso de mecânico, você aprende o algoritmo para trocar a lâmpada do carro. Quando você faz autoescola mesmo, você aprende o algoritmo para dirigir o carro. E tem muitos algoritmos que a gente lida, né, com eles no dia a dia, e um que todo mundo tem que lidar com eles indiretamente ou diretamente são as receitas, né? Qualquer receita de qualquer coisa que a gente vai cozinhar, por si só é um algoritmo. Porque a gente às vezes fica pensando, o algoritmo é só o programa, né, na linguagem de programação. Bom, então aqui essa pergunta trata de um algoritmo, né, que ele diz que a pessoa está sentada aqui numa mesa com 4 dados, todos com o lado 1 voltado para cima e executa o algoritmo abaixo. Essa questão é interessante porque ela ilustra um conceito de que o algoritmo ele não tem obrigação de ser um pseudocódigo, que tem bastante relação com linguagem de programação, igual ali o Scratch, e também não é um fluxograma, que é uma outra representação válida de algoritmo. Aqui, como a gente vai ver, ele descreve o que está acontecendo, né, o que deve acontecer, melhor dizendo, depois que a gente tem essa configuração que ele listou aqui no enunciado. E aí percebam que ele escreve uma sequência de coisas que você tem que fazer para resolver aqui o problema que ele propôs. E aí percebe que essa descrição ela está bem próxima do nosso português, né? Ela é como se fosse uma lista de coisas que você tem que fazer, e isso também é um algoritmo. Não tem a ver necessariamente com linguagem de programação, embora a gente possa fazer essa conversão. E aí tem essa questão de que a Univesp vai realmente focar no seu pensamento computacional, Uhum. né? Aqui a gente percebe essa proposta de pensamento computacional, porque aqui a gente não está falando de linguagem de programação, a gente não está usando nenhum método formal de descrição de algoritmo, uma coisa mais elaborada, é simplesmente uma descrição flexível para eu resolver um problema, que é a essência de a gente produzir algoritmos, né? A gente tem um Uhum. problema e a gente realmente descreve uma solução ali para resolver, né, uma proposta de resolução daquele problema. E aí, se a gente quiser, para quem quiser saber mais, né, esse exercício a gente já resolveu ele em detalhes, passo a passo, desenhado, explicado, bonitinho no nosso site. Maravilha, professor. Certo? Certinho, Então, a certinho. gente vai
para o próximo exemplo aqui, que é também de um algoritmo, só que dessa vez ele é um algoritmo que está numa versão, vamos dizer assim, diferente, né, de representação do que o do exemplo anterior. Ali a gente tinha uma descrição textual, né, uma das formas válidas de escrever um algoritmo, e aqui a gente tem o que a gente conhece por pseudocódigo, também uma descrição válida de algoritmo. Ela é um pouquinho mais próxima da linguagem de programação, mas não é de fato uma linguagem de programação. Muitos programadores gostam dessa forma de descrever, né, a solução, porque ela já está mais próxima da linguagem de programação. Então, se você for fazer isso executar de fato e virar um programa de computador, né, um software, isso aqui já está bem próximo, né, do que o computador vai entender. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Aqui a gente tem uma sequência de passos que a gente tem que olhar passo a passo do que está sendo descrito aqui com cuidado para tentar entender qual é o objetivo aqui do problema que está sendo resolvido. E aí, uma vez que você consegue entender com calma o que cada linha dessas daqui está fazendo, e você vai lá testando e anotando, né, fazendo, vamos dizer assim, nesse caso, o serviço que o computador faria, você vai mexendo ali com as variáveis, vai fazendo as operações na mão, você consegue ir entendendo qual é o problema que o algoritmo está resolvendo, e aí depois ali com calma você consegue responder o que está sendo pedido, né, que no caso é fazer o cálculo aí da média de acordo com esse algoritmo. E é interessante, professor, que nesse exercício, o universo deixa bem claro que vai querer que o aluno, embora não programe necessariamente, mas que ele consiga, pelo menos num código simples, ele entender, né? Ele lê. Porque você vê que ele dá esse algoritmo e pede no final, né? Qual vai ser o valor da variável média, né? Ou seja, qual vai ser a saída? A gente tem essa entrada, Isso, tem essas variáveis, e qual que vai ser a saída? Então o aluno vai ter que se dedicar aí a ler, né? Fazer a leitura de um algoritmo, né? Então ler o passo a passo, entender o que é cada uma, o que é uma variável, né? Que eles vão ver também no curso, né? Então, o que é uma variável, como se comporta uma variável, quais são os tipos e como é que lê mais ou menos. Esse nível de leitura básica de algoritmo vai ser cobrado, né? com certeza. É esperado, né, embora, como você disse, que a gente não vai ter uma desenvoltura, uma profundidade, né, nas estruturas de dados, de programação aqui com pensamento computacional, mas é esperado que essa capacidade básica de transitar entre as formas de descrição de um algoritmo, ela seja aprendida do aluno. Porque uma vez que você tem um domínio relativamente bom da lógica de programação, como eu disse, a forma de descrição do algoritmo não vai ser um problema. Uhum. Então, se você for cobrado em relação a um pseudocódigo, a um fluxograma, a um programa no Scratch, no App Inventor, ou em qualquer descrição que seja, uma vez que você exercitou e está familiarizado com o que a gente chama de lógica de programação, que é independente de representação, aí sim você vai conseguir resolver, né, e se dar bem em qualquer questão que a Universo possa cobrar. Maravilha. Isso é a base de qualquer linguagem de programação, né, professor? Aprendeu isso, você aprende Sim, qualquer sim, linguagem, né? sim. Você vai ter jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. É isso, né? Perfeitamente. Aí as linguagens vão ter construções, né, particularidades específicas para o contexto que elas foram pensadas, mas aí você vai ver que as construções elas têm uma estrutura semelhante e aí a mudança que é os detalhes, né, basicamente. Maravilha. O importante que o aluno tem que focar aqui, né, é a lógica de programação, né, o que a gente chama de pensar computacionalmente, né, pensar com as estruturas do computador. Sim, sim. Maravilha. Bom, tem E mais aí aqui a um. gente É isso que eu ia falar. Tem mais isso. um aí, né? Tem mais duas, na verdade. A gente tem um outro exemplo aqui, já é do Scratch, que é aquele exemplo que eu Sim. já tinha Você colocado ali mostrou na lá. hora da gente colocar apresentar, né, a Uhum. plataforma. E aqui o que a Univesp cobrou para o aluno ele deu o programa, veja, a gente está no terceiro exemplo e é uma outra representação de um algoritmo. Então perceba que aqui o foco deles você consegue ter o pensamento computacional de fato? Se você diz que sim, então não importa a representação que a gente te cobre,
você vai conseguir entender o que está sendo descrito ali, porque você Uhum. entendeu o que é Entendeu? um algoritmo. Então, isso é Perfeito. uma forma que a Univesp tem de conseguir aferir, aliás, que você realmente entendeu, né, o que é um algoritmo, como que ele pode ser apresentado. É um Sim. algoritmo bem básico, né, mas ele consegue mostrar aí para a gente uma forma de, no caso aqui, ele desenha, né, um triângulozinho lá no Scratch, e aí ele faz algumas afirmações aqui, e são afirmações chave, se você for olhar aqui para cada uma delas atentamente, que se você está em dúvida da lógica por trás do que está sendo apresentado aqui, você vai poder dar uma, vamos dizer assim, ficar um pouco inseguro, né, em relação Uhum. a cada uma delas. E aí essa questão aqui também a gente tem ela no EAD, a gente Sim. comentou passo a passo, resolveu, mostrou ali no Scratch como cada coisa acontecia, né? Inclusive até executou o programa lá para ver como que ele funcionava, né? É. Até a terceira questão aí que apresenta uma proposta, né, de dar uma modificada no programa para deixar ele mais genérico, Uhum. né? E aí a gente discutiu também o que poderia impactar aí a proposta da terceira alternativa. É. Inclusive, eu posso afirmar aí com bastante razoabilidade, cara, que eu tenho certeza que na prova vai cair um exercício desse, porque até hoje, desde que a Univesp ofereceu o pensamento computacional, em todas as provas teve dois exercícios desse tipo, né? Ou seja, eles dão lá a programação, né? Então aqui a gente tem a programação e vocês vão ter que ler essa programação e saber qual que vai ser a saída desse algoritmo, né? E aí você vai ter que ver se cada uma dessas afirmações aqui é verdadeira ou falsa. Então, se tem uma coisa que vocês têm que treinar, é isso daqui. Porque eu não tenho dúvidas que na prova a Universo vai cobrar isso. Algumas às vezes mais fáceis, mais simples, outras mais complexas, como vocês vão ver até no próximo slide, como pode isso aqui ficar bem mais complexo. Mas vai ser cobrado, a Universo vai cobrar. Não para você fazer, que eles não pedem para você ir lá no Scratch e fazer alguma coisa. Mas eles vão pegar um print desse daqui feito já e vai pedir para você ler. Porque se você trabalhou com isso, se você mexeu, se você fez, você vai conseguir olhar isso aqui e ler, né? Ler e saber qual que vai ser a Exatamente, saída, né? Isso aí, ó, assim, sem dúvida, isso daí vai cair na prova. Isso aí eu não tenho dúvida. concordo plenamente. Com certeza um exercício, mais de um exercício, né, vai com certeza ser cobrado ali no Scratch. Isso aqui é base, na verdade, de qualquer disciplina de programação arrisco dizer, não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Uhum. Tem um programa, mostra o que o programa faz. Se eu modificar isso aqui no programa, o que, que vai O que que vai acontecer? acontecer? Isso É tudo verdade. são formas aí É. de tentar testar se o aluno entendeu mesmo como que a Uhum. coisa funciona ou não. E Verdade. aí, pegando o gancho no que o Joel falou, realmente a gente não vai poder esperar só programinhas simples desses, né? Às vezes a Univesp pode querer dar um passo além e cobrar alguma coisa mais complexa, como esse Isso aqui daqui. do exemplo. Então, isso aqui, na verdade, todo esse bloco de código é para fazer um cálculo de um algoritmo que ele é, na verdade, padrão também, né? Nos algoritmos clássicos quando a gente está aprendendo a programar, que é aquele algoritmo de calcular o IMC, né? Você dá a sua altura, seu peso, e aí você mostra ali, né, se a pessoa está abaixo do peso, acima do peso, coisa do tipo. É. Então, aqui a gente já percebe construções consideravelmente mais complexas do que as que a gente viu nos exemplos anteriores. Isso Sim. aqui já está um pouco mais próximo, na verdade, bem próximo do que a gente vai lidar, né, principalmente para quem for do eixo de computação, na hora de programar realmente programas que vão ser usados, né, comercialmente. Então, aqui a gente já tem, como dá para ver ali, ó, conceitos mais avançados, como de variável global. Aqui a gente tem um encadeamento de estruturas de decisão, né? A gente percebe aqui Uhum. cálculos um pouco mais desenvolvidos, a lógica, né, para cair em cada um dos casos, né, de Uhum. magreza, normal, sobrepeso, ela já é uma lógica um pouco mais trabalhada, que tem a ver com a natureza do problema, né? Então é É. também esperado aí que a gente consiga lidar com ah, códigos um pouco mais complicados, né, que são problemas mais próximos, né, no mundo real. Então esse aqui é um bom exemplo também do que a Univesp pode cobrar, se ela quiser, em termos de nível de dificuldade, né? Um código que não
é nenhum absurdo, não é uma coisa assim que está extrapolando a dificuldade, só que é necessário que o aluno tenha um desenvolvimento, né, uma desenvoltura maior aqui para conseguir responder o que esse código faz. Sim. Então ele dá uma assustadinha aqui um pouco no começo, né? Mas é Inclusive, um exemplo que a gente também já resolveu, né? sim, Passo a passo no EAD. exatamente. Então, E inclusive, eu me lembro muito bem, esse exercício a Univesp cobrou lá nas atividades avaliativas, aí caiu um exercício exatamente igual a esse na prova. Aí de repente o aluno pergunta, pô, mas se teve na atividade avaliativa, por que caiu na prova? Exatamente porque a Univesp queria ver se você tá de fato lendo o código da forma adequada. Porque apesar da estrutura ser o mesmo, ou seja, calculava o IMC, eles alteravam a altura e o peso da pessoa, e aí a saída era outra. Então a saída do algoritmo era outra. Então é muito comum a Univesp fazer isso. Olha, vai dar o mesmo código que você viu, que você montou, que você estudou nas atividades, só que eles vão alterar alguma coisa no código e a saída vai mudar. E aí você precisa ler o código com atenção para tentar identificar, né? Porque esse daqui, por exemplo, tinha como saída, por exemplo, o indivíduo dentro do peso padrão. Aí no da prova já dava sobrepeso, né? Então, assim, isso a Univesp vai fazer com certeza, né? Eles podem até utilizar o mesmo código, né? Mas eles vão alterar alguma coisinha para mudar a saída. se você muda os valores de entrada, nesse caso aqui da pergunta é peso 80, né, e valor de altura 2. E aí isso vai fazer cair, acho que provavelmente no sobrepeso. É, Só que se eu, por exemplo, diminuir o peso ali e colocar, sei lá, 60, provavelmente ele vai cair numa das classes anteriores. sim. Então, como o Joel está falando, né, se você muda o fato de você mudar os valores de entrada, já é uma forma de garantir que o cara entende o que ele está executando, ele entendeu o algoritmo, porque valores diferentes de entrada podem resultar num valor diferente de saída. Então, não é porque o mesmo exercício foi cobrado, né, na atividade avaliativa, que ele não pode ser cobrado na prova, pode sim, Uhum. porque especificamente no caso de algoritmo, você mudou um detalhezinho, você pode mudar toda a lógica, né, com um detalhe que você mudar ao longo de todo o código. É Então, verdade. isso aí é uma coisa interessante também, né, de pontuar aqui. Muito bem. E me diz uma coisa, professor. Agora que mudando um pouco de assunto, para o aluno ter um acompanhamento desse, né? Basicamente, a gente vai pegar na mão dele, e conduzir ele não só para o pensamento computacional, mas nas outras disciplinas. Um curso para acompanhar ele tão de perto, com resolução de exercício, com resoluções anteriores, com atualizações, com resposta e tudo mais. Seria um curso caro, não seria? Sem sombra de dúvida. Hoje em dia, a computação, né, e cursos relacionados a isso, eles estão em alta, né, como acho que a maioria aí deve conhecer. Então, esse tipo de profissional, né, que professor que lida, né, com ensinar computação, ele é um tanto quanto escasso no mercado, né? Então, ah, arrumar um professor dedicado para explicar e pegar na mão e fazer resolução comentada de todos esses exercícios, com certeza não vai sair barato, né? Porque se Uhum. você pensar aí que o professor vai cobrar por hora, nossa, a gente até assusta o pessoal se a gente for falar aí uma estimativa de quanto que um professor particular cobraria, né, para uma resolução por essa. E aí, E se não a é o gente, que e aí, se a gente for considerar que vai ter pensamento computacional, ética e cidadania, vai ter leitura e produção de texto, vai ter matemática, em vai inglês. ter inglês e metodologia. Aí, se você somar tudo isso, então o EADVIDES vai estar cobrando um valor absurdo desse curso, é isso? O EAD vídeos teria que cobrar o quê? R$ 1.000, R$ 2.000, parcelar aí em parcelas suaves de sabe Deus quanto. Mas Mas não é a nossa proposta, não é né, a nossa Joel? A gente não é tem a uma realidade do proposta EADVIDES, muito então? melhor, né? O EADVIDES não Não, quer explorar os alunos da Univesp? de forma alguma. Então, Então, afinal de contas, me diz você, né? Isso aí é a página, né? Então, só para deixar claro que a gente vai acompanhar todas as matérias dos alunos ingressantes, né?
Esse semestre especificamente é igual para todo mundo, mas a partir do semestre que vem já muda completamente. Mas o importante é saber que a gente no EAD Vídeos vai produzir o conteúdo para todos esses eixos: negócio de produção, computação, licenciatura. E aí vai ficar cada vez mais difícil, isso com certeza faz parte, né, da graduação, mas a gente vai acompanhar vocês até quando der, né, professor? Enquanto os alunos Com estiverem certeza. apoiando a gente vai conseguir fazer esse apoio. Mas me diz você, professor, já que a gente vai produzir tanto conteúdo e somando-se ao conteúdo que a gente vai produzir, mais os conteúdos que a gente já tem produzidos, que a gente vai disponibilizar para os alunos sem custo adicional, qual que é o valor então que o EDVID está cobrando aí para fazer um acompanhamento desse nível? Bom, então, frisando de novo, né, Joel? A gente vai acompanhar todos os eixos, vai dar esse acompanhamento personalizado que você não encontra, né, em outro lugar. Essa dedicação, né, esse tempo e empenho que nós, os professores do EAD Vídeos, vamos dedicar, né, para resolver cada um desses exercícios, né, pensar como o aluno pensaria, tentar buscar ao máximo sanar as dúvidas dos alunos, e, né, com a novidade que agora a gente abrange todos os eixos, né, e aí eu falo, você fala, Joel, qual a nossa Deixa eu promoção perguntar para você, imperdível aqui? como você está enrolando, eu acho que vai ser caro esse curso, hein? Mas vamos colocar aí, você vai cobrar o quê? Uns R$ 120 por mês? Eu acho que já tá barato demais esse valor, né? É. Não, mas quanto é que... Acho. Você sabe o valor, certo? Sei. Eu não sei. Não sabe. É o quê? É R$ 120 ou não? Se fosse, tava muito barato, né? Mas é o quê Mas se a gente então? Tá ficasse bom. meio doido e quisesse cobrar mais barato ainda, se R$ 60 desse por um, mês. R$ 60 um reais. surto. R$ 60 tá Não, barato, né? você tá bonzinho ainda. Você tá muito. Não. Acho que a gente pode melhorar um Tá pouco esse menos de valor, não 60, pode, menos de não? R$ 60? Ah, Ah, então, já tá de graça, né? então é R$ 30. Ah, acho que a gente consegue diminuir um pouco mais, não consegue, não? Menos de 30 o quê? Pô, então é R$ 10 por mês. Não, Joel, você é um pouco mais bonzinho. A gente vai ajudar ainda mais os nossos alunos Menos do que R$ 10 por com mês? Ô, louco. Aí menos de não. R$ 10 por mês. Aí não. Então, o EAD Vídeo está oferecendo aí para todos os alunos oferta imperdível de R$ 6,90 por mês. Pô, É realmente muito barato. 6,90, cara. Eu Muito fui esses barato. dias lá em cima para comprar um pacote de leite em pó. Tava R$ 15, cara. Um pacote de leite em pó. Então isso aí, na verdade, é menos da metade de uma latinha de leite em pó. Cara, você não consegue nem almoçar com esse valor hoje em dia, Não, né? não, não dá. Um saco desse valor não tem condição nenhuma. Não, E aí, é então, um então, então preço deixa eu assim. entender. Então, o aluno vai pagar R$ 6,90 por mês ao longo do semestre. E aí ele vai Isso. ter acesso a todo o material do semestre, das 6 disciplinas, 3 agora, 3 no próximo bimestre, com as videoaulas, com resumo, com os Tem artigos que a gente vai todo o escrever para o material. blog, o blog do Edevides, que já está saindo aí, está no forno para sair. Mais tirar dúvida e tudo isso por R$ 6,90? Somente R$ 6,90. Você vê, não dá nem para fazer muita brincadeira com o marketing aqui, porque realmente quem sabe todo o trabalho que tem para desenvolver isso daqui é realmente um preço assim praticamente simbólico, né? É. É muito, muito barato. A Se gente já cobrava barato antes e agora a gente realmente está mais dando um ainda, né? presente, né, para os nossos alunos, né, para os nossos assinantes aqui. É realmente um presente, né? Não tem Olha, outro nome para dizer. realmente. E agora, falando sério, pessoal, a gente está fazendo a esse preço aí mais do que especial, porque a gente quer que todo mundo participe. A gente não quer deixar ninguém de fora. A gente sabe que na Univesp, como qualquer outro lugar, as pessoas têm padrões de vida muito diferentes, né? Então, assim, a gente optou por fazer um preço assim o mínimo possível para poder colocar todo mundo, né? Para que todo mundo possa participar. Eu tenho certeza absoluta que com esse valor todo mundo pode participar. E para a Com gente, a sua certeza. assinatura, embora seja um valor módico, né? Um valor baixinho por mês, para a gente faz toda a diferença.
porque quando você se dispõe a ajudar a gente consegue ter mais tempo para poder se dedicar ao EAD Vídeos. Porque, como todos vocês sabem, e como o professor João falou, fazer vídeo, escrever, fazer leitura, fazer resolução de exercício, tudo isso demanda muito tempo da gente, muito trabalho, porque a gente não faz qualquer coisa, a gente corre atrás, a gente faz um serviço bom, a gente faz vídeos de qualidade, a gente ouve aos alunos. Então, assim, tudo isso demanda muito tempo e muito esforço. E esse 6,90, na verdade, para a gente é uma forma do aluno reconhecer que o trabalho que a gente está fazendo é um bom trabalho. Então, assim, a gente pede encarecidamente, se você faz parte da Univesp, você faça a sua assinatura, que você compartilhe com seus amigos, né? Fala para todo mundo, ó, pessoal, vamos pagar lá o EAD Vídeos, porque ele vai ajudar bastante a gente. Vocês podem ter certeza, se você conhece alguém que já foi formado na Univesp ou que está se formando, pergunta para ele do EADVídeos que ele vai te falar. O EADVídeos com certeza já ajudou muita gente a se formar na Univesp. A gente recebe esse feedback das pessoas, né? E assim, a gente quer chamar todo mundo para participar. Então, ajude a gente a continuar, não só continuar, mas continuar com qualidade, né? Porque quanto mais alunos tem assinando, mais tempo a gente consegue se dedicar a esse trabalho e melhor esse trabalho fica. Correto, professor? Com certeza, Joel. Então é isso, Sem pessoal. Vai dúvidas. lá em eadvideos.com.br, escolhe o seu eixo, faça a assinatura, dá para pagar em R$ 6,90 por mês, ou se você quiser pagar os R$ 41,90 de uma vez só, como tem muita gente fazendo, né? Porque acho que o valor é realmente muito pequeno, a pessoa já paga os R$ 41,90 e fica o semestre inteiro tendo acompanhamento, né? E assim, tem muita coisa boa que a gente vai fazer, inclusive, a gente vai preparar vocês para a prova, né? Então, além de tudo isso que a gente sempre fez, a gente vai fazer simulados também, vai fazer correção desses simulados, para que você chegue na prova assim, em ponto de bala mesmo, né? Chegar na prova preparado já com a razoável certeza do que vai cair lá no dia, né? Então, vale muito a pena, se inscreve lá, faz a sua assinatura. Entra no canal do YouTube também, porque lá tem sempre novidades, a gente vai colocando, ative o sininho para receber a notificação. E vamos embora aí que tem muita água ainda vai correr debaixo dessa ponte, mas a gente vai estar aqui para ajudar vocês sempre. A gente pretende ser a bússola de vocês para ajudar nessa jornada, tá certo? Professor, mais uma vez muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo, de ter estado aqui conosco e vamos aguardar para que as pessoas se movimentem aí para nos ajudar, porque a gente está precisando de tempo para poder se dedicar a esse trabalho, né? Com certeza, Joel. É sempre um prazer aí poder ajudar, sanar as dúvidas dos alunos. E até uma próxima aí, pessoal. A gente conta com a sua inscrição e até mais. Maravilha, pessoal. Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Ah, não esqueça, esse aqui é o primeiro vídeo da série. Nos próximos vídeos a gente vai falar de leitura e produção de textos e de ética e cidadania e sociedade, que são as duas disciplinas que a gente vai ter agora nesse bimestre, tá? Daqui para a semana que vem a gente já produz esse novo conteúdo e já coloca aqui no canal também, tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e até mais. Até mais, pessoal.